questão 58 tem uma equação trigonométrica. Olha só, no intervalo de 0 a π, a soma das raízes dessa equação aqui é igual a essa equação, 3 cosseno ao quadrado de x menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 é igual a 0. Ele quer saber, nesse intervalo, qual é a soma das raízes dessa equação. Por que nesse intervalo? É porque, tipicamente, as equações trigonométricas têm infinitas soluções. Elas vão se repetindo, né? São funções periódicas, as soluções vão ser periódicas também. Então, ele quer saber, nesse intervalo, quanto que é a soma das raízes. Então, a gente tem que encontrar quais são as raízes dessa equação aqui, nesse intervalo de 0 a π, e fazer a soma das raízes. Tá, então a gente tem que resolver isso aqui. Como é que a gente resolve uma equação trigonométrica? Cada caso é um caso, né? As equações trigonométricas são tão diferentes. Essa aqui tem seno de x e cosseno de x. Bom, duas coisas que você deve procurar para resolver uma equação trigonométrica. Primeira coisa é você tem que ter funções do mesmo arco ou mesmo ângulo, né? Por exemplo, se você tiver uma equação em que aparece o seno de x e o seno de 2x, você vai ter trabalho. Porque seno de x é uma coisa, seno de 2x é outra coisa. Você deveria transformar todo mundo aqui em x para facilitar. E isso aqui já está pronto nessa equação. Olha, aqui é de x e aqui é de x. Então a primeira parte já está tranquila aqui. Agora outra coisa, você deve procurar trabalhar com a mesma função trigonométrica. Nós temos duas funções trigonométricas aqui, seno e cosseno. Então, se possível, o caminho da solução é você passar todo mundo para a mesma função. Ou você passa todo mundo para cosseno x, ou passa todo mundo para seno de x. Você pode escolher. Vamos trabalhar com cosseno de x? Então, todo mundo vai ficar em função de cosseno de x aqui. Dá para fazer isso? Sim, porque esse aqui já está. Esse aqui, primeira coisa, já é x, já é o mesmo arco que a gente tem aqui. Agora, a função, você deve tentar colocar essa função usando apenas essa função. E como é que faz isso? Tem uma fórmula super simples para isso, né? É só você lembrar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É a primeira identidade fundamental trigonométrica, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo vai te dar 1. Então você pode trocar esse seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, vai dar quanto aqui? Vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, fazendo essa substituição, você vai ficar com uma nova equação que tem apenas cosseno de x. Olha como é que vai ficar. 3 cosseno ao quadrado menos 7 vezes seno ao quadrado. E no lugar do seno ao quadrado, você vai colocar isso. 1 menos cosseno ao quadrado. Mais 2 é igual a 0. Pronto, você ficou com uma equação trigonométrica ainda, né? Só que a única variável sua, digamos assim, é cosseno de x. Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar 3 cosseno ao quadrado de x. Isso aqui vai ficar menos 7 mais 7 cosseno ao quadrado de x mais 2 é igual a 0. Junta esse com esse, vai ficar 10 cosseno ao quadrado de x. O que mais? Tem aqui menos 7 mais 2, vai dar menos 5. Posso dividir todo mundo por 5 aqui e passar esse 5 para o segundo membro, né? Então, dividindo todo mundo por 5, isso aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Já dividi todo mundo por 5, passa esse 2 dividindo, vai ficar cosseno ao quadrado de x é meio. Agora extrai raiz, vai ficar o cosseno de x é igual a raiz quadrada de meio. Raiz quadrada de meio é 1 sobre raiz de 2, que racionalizando, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de x é raiz de 2 sobre 2. Calma aí, não esqueça do sinal mais ou menos aqui. Porque é cosseno ao quadrado, você extrair a raiz, pode ter uma solução mais e uma solução menos, tá? Então, isso aqui é a sua solução pronta? Já não, ela não está 100% pronta. Isso aqui não é a solução ainda. Isso aqui já é ela, digamos, 90% pronta. Olha só,
a solução da equação é o x. X é a solução. Cosseno de x não é a solução, mas sabendo o cosseno de x, você acha o x, né? Tá, quem é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, ou então menos raiz de 2 sobre 2? Aí você tem que desenhar o círculo trigonométrico. Olha aqui, círculo trigonométrico. Você tem aqui, como é que se chama esse eixo e como é que se chama esse eixo? Isso aqui é o eixo dos senos, isso aqui é o eixo dos cossenos. Vamos trabalhar com o eixo dos cossenos. Que valor é esse aqui? 1. E que valor é esse aqui? Menos 1. Então, o que significa que o cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2? Cosseno de x é isso aqui. Isso é o cosseno. Você quer que isso aqui seja raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é aqui, mais ou menos. É 0,7, né? Então, esse ponto aqui é raiz de 2 sobre 2. E menos raiz de 2 sobre 2 é onde? Menos raiz de 2 sobre 2 é aqui na parte negativa. Aqui, ó. Esse aqui é o menos raiz de 2 sobre 2. Então, quem são os ângulos que tem cosseno aqui ou aqui? Os ângulos que tem cosseno aqui são esses, ó. Esses aqui também, ó. Porque eles têm a projeção no eixo dos cossenos igual a esse ponto, né? E para o cosseno ser menos raiz de 2 sobre 2, o seu ângulo tem que ser ou esse ângulo aqui. Então, os valores de x são os ângulos. X é o ângulo, tá? X é o ângulo. Então, para que o cosseno ao quadrado seja meio, o x tem que ser ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor, ou esse valor. Mas ele quer saber no intervalo de 0 a π. Quem é de 0 a π? 0 é aqui, ó. E π é aqui, 180 graus. Então, o intervalo para o x que o problema está dando, de 0 a π, é esse intervalo aqui, ó. Essa variação. O x tem que estar nessa faixa. Então, quem são os ângulos nessa faixa que tem cosseno valendo raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2? Eu só estou vendo dois aqui. É esse e esse. Esses dois ângulos aqui. Porque esses aqui estão fora, né? Você não quer ângulos nessa faixa. Porque aqui já estaria acima de π. Então, esses aqui não vão valer para você. Para você atender o intervalo que o problema pede, só existem esse e esse aqui. E quem são esses ângulos? Olha aqui. Esse ângulo aqui é o 45 graus, que tem o cosseno igual a raiz de 2 sobre 2. É o 45 graus, né? Que é π sobre 4. Π sobre 4 é o 45 graus. E esse aqui, hein? Esse aqui é o 135 graus, confere. Você tem 45 graus para cá, vai ter 45 graus para cá, porque esses pontos são simétricos. Se você tem 45 graus aqui, aqui você tem 135, que é o triplo de 45, né? Quer dizer, 3 vezes π sobre 4. É o triplo de 45, que é o triplo de 3π sobre 4. Então, o que são esses dois valores aqui? São os valores de x que fazem com que o cosseno seja raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2, que ao quadrado vai dar meio, que vai, no fim das contas, satisfazer a essa equação aqui. Então, essas são as duas soluções nesse intervalo, π sobre 4 e 3π sobre 4. Então, repetindo aqui o enunciado, no intervalo de 0 a π, a soma das raízes da equação tal é igual a... Olha, essas são as raízes nesse intervalo. Ele quer saber a soma dessas raízes. Quanto é que vai dar essa soma? A soma dessas duas raízes encontradas é π sobre 4 e 3π sobre 4. Isso aqui vai ficar 4π sobre 4, que é π. Então, a soma dessas raízes é π. Olha aqui, ó. π. A soma é π. Então, a resposta correta é a letra D de delta.